Você já saiu do confessionário com aquela sensação de que algo não estava certo? Como se você tivesse dito as palavras certas, mas seu coração ainda estivesse pesado. Hoje você vai descobrir algo que Padre Pio viu milhares de vezes no confessionário: 7 erros graves que podem tornar sua confissão inválida. O que você está prestes a aprender pode ser o que faltava para sua confissão se tornar verdadeiramente libertadora. Antes de começarmos, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder conteúdos sobre os ensinamentos dos santos. E compartilhe com amigos católicos que precisam ouvir isso. Padre Pio passou mais de 50 anos ouvindo confissões. Milhares de pessoas viajavam de toda a Europa apenas para se confessar com ele. Por quê? Porque ele tinha um dom extraordinário: ele enxergava as almas. Ele via os pecados escondidos, os arrependimentos falsos, as confissões incompletas. Muitas vezes, Padre Pio recusava dar absolvição porque via que não havia contrição verdadeira ou que estavam confessando de forma errada. Através de décadas no confessionário, ele identificou 7 erros graves que podem tornar a confissão inválida. Padre Pio costumava dizer: a confissão deve ser como uma cirurgia espiritual, dolorosa, mas necessária para a cura. Vamos aos 7 erros. O primeiro erro é confessar de forma mecânica, como quem está lendo uma lista telefônica. Padre Pio via pessoas que diziam: Padre, pequei de orgulho 3 vezes, de raiva 2 vezes. Sem emoção, sem dor, sem verdadeiro reconhecimento da ofensa a Deus. O problema não é ser organizado. O problema é ser mecânico, sem envolvimento do coração. Uma mulher veio se confessar rapidamente, de forma fria. Padre Pio a interrompeu: minha filha, você está falando com Deus ou com uma máquina? Quando você ofende alguém que ama, você pede perdão assim, friamente. A mulher começou a chorar. E só então Padre Pio disse: agora sim. Agora você está pronta para confessar de verdade. Como evitar? Antes de confessar cada pecado, faça uma pausa. Sinta a dor de ter ofendido a Deus. Não tenha pressa. O segundo erro é confessar apenas as ações, mas não as raízes do pecado. Padre Pio via pessoas que confessavam perdi a paciência, mas não confessavam o orgulho que causava aquela impaciência. Confessavam fofoquei, mas não confessavam a inveja que motivava. Ele explicava: é como cortar apenas as folhas de uma planta venenosa, mas deixar as raízes. Em poucas semanas, a planta cresce de novo. Este é o motivo pelo qual tantos católicos confessam os mesmos pecados mês após mês, sem nunca progredir. Exemplo prático: você confessa tive pensamentos impuros 3 vezes. Mas Padre Pio perguntaria: e o que você estava fazendo? Estava assistindo conteúdos inapropriados? Estava em situações que você sabe que são tentações? Se você não confessa que colocou-se em ocasião de pecado, você não está confessando completamente. Padre Pio era implacável: você removeu a ocasião próxima de pecado. Se a resposta fosse não, ele recusava a absolvição. Como evitar? Ao examinar sua consciência, pergunte-se: por que eu fiz isso? Que vício está por trás? Que situações me levam a esse pecado? Confesse as raízes, não apenas os frutos. O terceiro erro, o mais grave segundo Padre Pio, é confessar sem verdadeiro propósito de não pecar mais. Propósito de emenda significa determinação sincera de não cometer aquele pecado novamente e de fazer tudo para evitá-lo. Padre Pio via almas que confessavam, mas já planejavam cometer o mesmo pecado de novo. E ele recusava a absolvição. Como posso perdoar alguém que diz: Padre, pequei de fornicação, mas que já marcou outro encontro amanhã, sabendo que vai pecar de novo? Onde está o arrependimento? Isso é crucial. Se você confessa um pecado mas não está disposto a remover a ocasião próxima, sua confissão é inválida. Exemplos: confessa pornografia, mas continua com celular sem filtros no quarto sem propósito. Confessa brigas, mas não busca ajuda sem propósito.
Confessa faltar à missa, mas continua marcando compromissos aos domingos sem propósito. Padre Pio era claro: eu não posso dar absolvição a quem não quer mudar. Como evitar? Antes de confessar, pergunte-se com sinceridade: estou realmente decidido a não cometer este pecado de novo? Estou disposto a remover as ocasiões? Se não, ore pedindo a graça da conversão verdadeira primeiro. O quarto erro é tentar suavizar ou justificar pecados graves. Padre Pio ouvia: padre, eu moro com meu namorado, mas a gente se ama muito. Ou: padre, eu tive que mentir no trabalho, senão seria prejudicado. Padre Pio era direto: você veio aqui para se confessar ou para se justificar? Há diferença entre explicar circunstâncias, o que pode diminuir culpabilidade, e justificar o pecado, o que anula o arrependimento. Exemplo: confessar: padre, eu perdi a paciência e gritei. Eu estava estressado, mas reconheço que errei. Peço perdão e vou me esforçar para controlar meu temperamento. Justificar: padre, eu gritei, mas ele estava sendo muito irritante. Qualquer um faria o mesmo. Vê a diferença? Padre Pio perguntava: você quer que eu te perdoe, ou que eu te dê razão? Eu posso te dar absolvição, mas não posso te dar razão. Pecados comuns relativizados. União livre, morar junto. Métodos contraceptivos. Faltar à missa. Calúnia, mas era verdade. Como evitar? Confesse seus pecados como são, pecados. Não como deslizes ou errinhos. Se é pecado mortal, diga claramente. Assuma a responsabilidade total. O quinto erro, trágico, é esconder pecados mortais por vergonha. Padre Pio via almas que vinham confessar, mas omitiam justamente o pecado mais grave. A verdade terrível: uma confissão onde você esconde um pecado mortal de propósito é inválida. E pior, é um sacrilégio. O catecismo ensina: quem quiser obter reconciliação deve confessar ao sacerdote todos os pecados graves ainda não confessados. Padre Pio explicava: minha filha, você acha que o padre nunca ouviu esse pecado? O padre já ouviu de tudo. Mas se você esconder, quem perde é você. O padre não sabe o que você não disse. Mas Deus sabe. Ele contava de uma mulher que se confessava há anos, mas sempre escondia um pecado grave. Um dia, Padre Pio disse: não basta confessar 90% dos seus pecados. É como limpar 90% de uma casa e deixar 10% cheia de lixo. A casa inteira fica comprometida. Pecados comuns escondidos por vergonha. Pornografia, masturbação, fornicação. Aborto provocado. Feitiçaria, espiritismo. Ódio profundo. A verdade libertadora: o padre está sob sigilo sacramental absoluto. Seu segredo está mais seguro no confessionário do que em qualquer outro lugar do mundo. Como evitar? Se você tem um pecado escondido há anos, ore pedindo coragem. Vá ao confessionário decidido a confessar tudo. Comece pelo mais difícil: padre, eu tenho um pecado que nunca confessei por vergonha. O sexto erro é sair do confessionário e esquecer ou ignorar a penitência que o padre deu. Parece pequeno, mas Padre Pio era categórico: a penitência não é opcional. Ela é parte integrante do sacramento. O catecismo ensina que a penitência tem dois propósitos: reparar, na medida do possível, o dano causado pelo pecado. Ajudar a conversão, criando novos hábitos que afastam do pecado. Quando o padre diz reze 3 Pai Nossos e 3 Ave Marias, não é só uma sugestão. É a penitência sacramental que completa sua confissão. Padre Pio dizia: se você não fizer a penitência, é como tomar o remédio pela metade. Você foi perdoado, sim. Mas você não completou o processo de cura. E ele via algo ainda mais grave: pessoas que achavam a penitência muito leve que simplesmente ignoravam. O padre só me deu 3 Ave Marias? Que penitência fraca! E não faziam nem isso.
A verdade. A penitência que o padre dá pode parecer leve aos seus olhos, mas ela foi dada sob inspiração do Espírito Santo. O padre, como ministro do sacramento, sabe qual penitência é adequada para a sua alma. Não cabe a você julgar se é suficiente ou não. Cabe a você cumprir, com devoção. Padre Pio recomendava: faça sua penitência o quanto antes, de preferência ainda na igreja, enquanto a graça da confissão está fresca em sua alma. Como evitar este erro? Assim que sair do confessionário, ajoelhe-se num banco e reze sua penitência com devoção. Não deixe para depois. Não esqueça. Trate a penitência como parte sagrada do sacramento. Por que é? E agora chegamos ao último erro, e este pode surpreender você. O sétimo erro é achar que basta confessar quando cometeu pecado mortal. Padre Pio ensinava o contrário: a confissão frequente, mesmo de pecados veniais, é fundamental. Ele dizia: a confissão é como banho. Você só toma banho quando está com um mau cheiro insuportável? Não. Você toma banho regularmente. Assim deve ser com a alma. A Igreja recomenda a confissão frequente, no mínimo uma vez por mês, idealmente a cada 15 dias. Por quê? Porque a confissão não é apenas para tirar pecados. É para receber graças contra tentações, ter direção espiritual, identificar tendências antes que se tornem graves. Padre Pio via a diferença entre almas que se confessavam frequentemente e almas que só confessavam uma vez por ano. As primeiras cresciam em santidade. As segundas ficavam estagnadas. Não porque você seja um grande pecador, mas porque você quer ser um grande santo. Como evitar? Estabeleça um dia fixo por mês para sua confissão. Trate como compromisso inegociável com Deus. Mesmo sem pecado mortal, vá. Confesse seus pecados veniais e receba a graça. Então agora você conhece os 7 erros graves que Padre Pio via católicos cometerem na confissão. Confissão mecânica, sem emoção verdadeira. Confessar só a superfície, não as raízes. Falta de propósito firme de emenda. Relativizar ou justificar pecados graves. Esconder pecados por vergonha. Não cumprir a penitência. Não confessar regularmente. E a pergunta que fica é: quantos desses erros você está cometendo? Porque a confissão é o sacramento da misericórdia de Deus. É a oportunidade que Jesus nos dá, através da Igreja, de sermos completamente perdoados e purificados. Mas ela exige algo de nós: sinceridade total, contrição verdadeira e vontade real de mudar. Padre Pio nos ensinou que a confissão deve ser como uma cirurgia espiritual, dolorosa no momento, mas absolutamente necessária para a cura. E ele nos lembrou: não tenha medo de confessar tudo. Deus não se escandaliza com seus pecados, ele já morreu por eles. O que o entristece é quando você esconde, quando você não se arrepende, quando você não quer mudar. Então eu te convido, da próxima vez que você for se confessar, lembre-se deste vídeo. Faça um exame de consciência profundo. Confesse tudo, sem esconder nada. Tenha contrição verdadeira. E saia do confessionário decidido a viver em santidade. Se esta mensagem te confrontou, compartilhe este vídeo com outros católicos que precisam ouvir isso. Deixe um comentário dizendo: Amém, vou me confessar com coração contrito. Antes de você ir, vamos fazer uma oração juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem misericórdia de mim, pecador. Senhor, eu reconheço que muitas vezes me confessei de forma errada, de forma mecânica, incompleta, sem verdadeiro arrependimento. Perdoa-me, Senhor, por todas as confissões que fiz sem a disposição correta de coração. Dá-me a graça de, na minha próxima confissão, ser completamente sincero, completamente contrito, e completamente decidido a mudar de vida. Que eu não esconda nada por vergonha.
Que eu não justifique nada por orgulho. Que eu confesse tudo com humildade e confiança na tua infinita misericórdia. Senhor, eu quero sair do confessionário verdadeiramente purificado, verdadeiramente livre, verdadeiramente transformado. Que a Virgem Maria, Mãe da Misericórdia, me acompanhe ao confessionário e interceda por mim. Padre Pio, que tanto amou o sacramento da confissão, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A confissão bem feita é o caminho mais curto para a santidade. Que Deus te abençoe, que Maria Santíssima te proteja. E lembra, a misericórdia de Deus está esperando por você no confessionário. Não tenha medo. Vá com o coração contrito, e você sairá de lá renovado. Até o próximo vídeo. E nos vemos, no paraíso.